O Butão, um país situado nas profundezas do Himalaia, ostenta uma história rica e variada, que abrange desde suas origens ancestrais até o mundo contemporâneo. Em nossa exploração histórica, navegaremos pelos períodos significativos, que moldaram a identidade do Butão ao longo dos séculos. O Butão, situado nas encostas da Cordilheira do Himalaia, tem uma rica história que remonta aos primórdios. Antes de adentrar nos séculos de evolução e transformação, é essencial entender as raízes dessa nação única, particularmente o povo Drukpa. Os Drukpas são uma etnia tibetano-budista, que desempenhou um papel fundamental na formação da identidade butanesa. Eles chegaram ao que agora é o Butão no século VIII, trazendo consigo o budismo tibetano. Este evento foi um marco histórico, pois o budismo tornou-se o pilar da cultura e da vida social butanesa. Os Drukpas também trouxeram consigo uma figura icônica, o Guru Padmasambhava, que desempenhou um papel vital na propagação do budismo Vajrayana no Butão. Sua influência não se limitou apenas à religião, mas também à arquitetura, à arte e à literatura, que são todos profundamente enraizados na herança cultural butanesa. Este período viu a formação das fundações da monarquia butanesa, à medida que pequenos reinos começaram a emergir, e os líderes espirituais desempenharam um papel crítico nas questões políticas. O Butão estava no caminho da sua identidade como uma nação distinta, e o legado do povo Drukpa e do budismo continuaria a moldar sua trajetória nos séculos seguintes. Hoje, a herança Drukpa é um pilar da cultura butanesa, e a nação continua a ser conhecida por seu compromisso com o budismo, sua arquitetura única de Dzons, as fortalezas monastérios, e sua paisagem montanhosa impressionante. A influência dos Drukpas é uma parte inseparável da narrativa butanesa, um reflexo das raízes profundas desse povo na identidade nacional. A jornada do Butão através dos séculos é uma história de resiliência, espiritualidade e evolução, e as sementes plantadas pelo povo Drukpa são evidentes em todos os aspectos da vida moderna neste país. À medida que avançamos na narrativa fascinante da história butanesa, é crucial abordar o desenvolvimento de estruturas políticas locais. Durante séculos, o Butão passou por um processo de construção de sua identidade política, que é intrinsecamente ligado a seu tecido cultural e histórico. O Butão consiste em uma topografia montanhosa complexa, o que historicamente levou ao desenvolvimento de estruturas políticas locais autônomas. Pequenos reinos e principados surgiram em toda a terra das montanhas. O país era fragmentado em vales e altas montanhas isoladas, onde comunidades locais autossuficientes estabeleceram suas próprias regras e regulamentos. No entanto, o budismo desempenhou um papel crítico na coesão do país. A religião forneceu uma ligação cultural, espiritual e política, com líderes religiosos desempenhando um papel vital nas decisões locais. Os Dzons, as fortalezas monastérios, serviram como centros religiosos e administrativos, unindo a autoridade secular com a religiosa. O Butão viu uma transformação significativa no século XVII, quando o líder Zabdrung Ngawang Namgyal unificou as terras fragmentadas sob uma autoridade central. Este evento foi crucial na formação do Butão como uma entidade política única, que se manteve relativamente isolada do mundo exterior. A complexa história política butanesa fornece um contexto para a estabilidade e resiliência que a nação desfruta hoje. A jornada do Butão para encontrar uma forma de governo que equilibre a tradição e a modernidade é uma lição inspiradora para o mundo, destacando como uma nação pode honrar suas raízes, enquanto busca um futuro sustentável e próspero. No século XVII, um evento de grande significado histórico moldou a identidade do Butão. Foi nesse período que Shabdrung Ngawang Namgyal emergiu como uma figura proeminente e unificou as terras fragmentadas da região,
trazendo estabilidade e coesão a um país, que anteriormente, consistia em vários reinos e principados autônomos. Shabdrung Ngawang Namgyal, um líder espiritual e político, desempenhou um papel crucial na construção do Butão como uma nação unificada. Seu governo era uma síntese única de elementos religiosos e políticos, onde o budismo desempenhava um papel central. Sob sua liderança, o budismo Mahayana, especialmente a tradição Drukpa Kagyu, floresceu no país e se tornou o elo cultural, espiritual e político, que unia as várias comunidades butanesas. Uma das contribuições mais duradouras do Shabdrung foi a construção de fortalezas-monastérios, conhecidas como dzons, que serviam como centros administrativos e religiosos. Essas fortalezas desempenharam um papel vital na integração das várias regiões do Butão, unindo autoridades seculares e religiosas em uma única estrutura. Muitos dos dzongs sobrevivem até hoje, e são testemunhos impressionantes da arquitetura e da história butanesa. A unificação sob o Shabdrung não apenas trouxe estabilidade política à região, mas também ajudou a preservar a cultura e a religião butanesas. O Butão permaneceu relativamente isolado do resto do mundo, o que contribuiu para a preservação de suas tradições culturais únicas. Essa unificação no século XVII teve um impacto duradouro, na forma como o Butão é governado até hoje. O país é uma monarquia constitucional que valoriza suas raízes culturais e religiosas, com o budismo Mahayana continuando a desempenhar um papel central na identidade butanesa. A jornada do Butão para a unificação sob Shabdrung Ngawang Namgyal, e a preservação de sua cultura e religião, fornecem um exemplo inspirador de como uma nação pode equilibrar tradição e modernidade. O legado desse período é uma parte fundamental da rica história butanesa, e é um lembrete de como eventos históricos podem moldar uma nação de maneiras profundas e duradouras. A influência britânica no Butão se tornou mais evidente no século XIX, em meio às mudanças geopolíticas na região do sul da Ásia. Nesse período, a Grã-Bretanha estava estabelecendo seu domínio sobre a Índia, o que inevitavelmente afetou as relações com o Butão, que compartilhava fronteiras com as regiões indianas controladas pelos britânicos. O relacionamento entre o Butão e a Grã-Bretanha foi principalmente moldado pelo Tratado de Cinchula, em 1865. Este tratado, embora tenha sido, em muitos aspectos, amigável, estabeleceu a suzerania britânica sobre o Butão, o que significa que o Butão concordou em se submeter à influência britânica em seus assuntos externos. Uma das razões por trás do Tratado de Cinchula foi a necessidade de conter os ataques dos invasores tibetanos, que ameaçavam tanto o Butão quanto as áreas sob controle britânico na Índia. A Grã-Bretanha forneceu assistência militar ao Butão, em troca de relações amistosas e concessões territoriais. Isso não apenas reforçou a presença britânica na região, mas também estabeleceu uma relação de dependência que durou até a independência da Índia em 1947. Durante o período colonial britânico, o Butão também assinou o Tratado de Punakha, em 1910, que reforçou a submissão do Butão à Grã-Bretanha. No entanto, é importante observar que esses tratados foram formulados em termos bastante amigáveis, sem a imposição de governantes ou controle direto. A influência britânica na política interna do Butão foi geralmente limitada, uma vez que o governo britânico estava mais focado em consolidar seu domínio na Índia. No entanto, essa influência sutil estabeleceu as bases para o relacionamento contínuo entre o Butão e a Índia após a independência indiana em 1947, uma vez que o Butão continuou a depender de seu vizinho gigante para assuntos de defesa e relações exteriores. Portanto, o período de influência britânica no Butão não apenas afetou as relações internacionais do país, mas também contribuiu para a configuração das relações atuais do Butão com a Índia, que desempenha um papel crucial em sua política e economia. A história desse relacionamento complexo destaca como eventos históricos moldam o cenário geopolítico atual,
mesmo em nações aparentemente remotas como o Butão. O Butão, uma nação encantadora nas encostas do Himalaia, atravessou um período significativo de transformação no século XX, culminando com sua independência e estabelecimento de uma monarquia, que moldou o curso da história do país. No entanto, o século XX não começou da maneira que o Butão esperava. O país estava sob a influência britânica devido aos tratados de Cinchula e Punakha, que deram aos britânicos o controle de seus assuntos externos. Mas com a independência da Índia em 1947, a Grã-Bretanha deixou de exercer sua influência direta sobre o Butão. Isso marcou um ponto de viragem crucial. O ano de 1952 viu a ascensão do rei Jigme Dorji Wangchuck, que iniciou uma série de reformas que moldaram o Butão moderno. Ele introduziu reformas políticas e sociais, estabeleceu um sistema de tribunais e até mesmo aboliu a escravidão. Essas mudanças eram um prenúncio da independência. Em 1953, o Butão assinou um tratado com a Índia que marcou a primeira etapa oficial em direção à independência. De acordo com este tratado, a Índia reconheceu a soberania do Butão. Em 1955, o Butão tornou-se membro das Nações Unidas, solidificando ainda mais seu status como nação independente. O processo de democratização e modernização continuou após a morte do rei Jigme Dorji Wangchuck, em 1972, quando seu filho, Jigme Singh Wangchuck, assumiu o trono. O jovem rei continuou as reformas, e em 2008, abdicou do trono em favor de seu filho, o rei atual, Jigme Khesar Nangyel Wangchuck, como parte de uma transição para uma monarquia constitucional. Essa ação marcou a consolidação do Butão como uma nação independente e democrática. A independência do Butão foi um processo gradual, marcado por reformas, transições, e uma monarquia que desempenhou um papel vital na condução do país rumo à era moderna. Hoje, o Butão é conhecido por seus valores de felicidade interna bruta, preservação da cultura, e abordagem única para o desenvolvimento. A história do Butão é uma lição sobre como uma nação pode manter suas tradições enquanto abraça a mudança, e sua monarquia desempenhou um papel fundamental nessa jornada. No século XX, o Butão passou por um período de desenvolvimento isolado e significativas transformações. Durante essa época, a nação adotou uma política de isolamento voluntário, e um foco notável em preservar suas tradições culturais e valores únicos. No início do século XX, o Butão permanecia praticamente fechado para o mundo exterior. O país era governado por líderes locais e havia pouca exposição à política e cultura global. O sistema de governo era caracterizado por uma série de dzongpons, ou governantes locais, que exerciam controle sobre suas regiões. No entanto, as transformações começaram a acontecer a partir dos anos 50, quando o rei Jigme Dorji Wangchuck lançou uma série de reformas que modernizaram o Butão. Ele promoveu a educação, a construção de estradas e a introdução de serviços de saúde. Em 1958, o Butão estabeleceu seu primeiro plano quinquenal de desenvolvimento. Um dos momentos cruciais ocorreu em 1971, quando o rei Jigme Dorji Wangchuck faleceu, e seu filho, Jigme Singh Wangchuck, assumiu o trono. O novo rei continuou as reformas, mas também manteve um foco firme na preservação da cultura butanesa. Ele foi o arquiteto da filosofia da felicidade interna bruta, uma abordagem que valoriza o bem-estar espiritual e emocional, bem como o crescimento econômico. O desenvolvimento do Butão no século XX foi moldado por esse equilíbrio delicado entre modernização e preservação cultural. O país permaneceu isolado durante grande parte desse período, limitando o turismo e a influência estrangeira. Em 2008, o Butão fez a transição para uma democracia, com eleições diretas para o parlamento. O Butão,
Ao longo do século XX, trilhou um caminho único, preservando sua cultura e valores tradicionais, mesmo enquanto implementava reformas significativas para melhorar o bem-estar de seu povo. Hoje, é um exemplo notável de como uma nação pode equilibrar desenvolvimento e tradição. A filosofia da felicidade interna bruta continua a ser um dos legados mais marcantes do Butão, e sua história é uma fonte de inspiração para o mundo todo. Nas décadas recentes, o Butão passou por transformações notáveis, mantendo sua identidade cultural única, enquanto se engajava com o mundo e buscava um desenvolvimento mais amplo e sustentável. Um marco significativo ocorreu em 2008, quando o Butão fez a transição para uma democracia, com a realização de eleições diretas para o parlamento. Essa mudança representou um passo audacioso na modernização do país, enquanto mantinha seu compromisso com os valores tradicionais. O governo butanês também é notável por sua ênfase na felicidade interna bruta, em oposição ao produto interno bruto, como indicador de progresso. Esse conceito incorpora bem-estar espiritual, emocional, cultural e social, reconhecendo que o desenvolvimento não se resume apenas a números econômicos. Na esfera internacional, o Butão tem desempenhado um papel ativo nas questões ambientais e sociais. É conhecido por sua busca por uma pegada de carbono neutra, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Esses esforços demonstram um compromisso profundo com a preservação da paisagem natural espetacular do país. Nos últimos anos, o Butão também expandiu suas relações diplomáticas e econômicas com outras nações, especialmente com a Índia. Isso trouxe benefícios econômicos ao país, mas também desafios de adaptação a um mundo mais globalizado. A educação e o acesso à saúde também são áreas em que o Butão tem feito progressos notáveis. O governo tem investido em infraestrutura de saúde e educação, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida do povo butanês. Hoje, o Butão é um exemplo de como uma nação pode equilibrar sua identidade cultural única, com o desejo de desenvolvimento e modernização. Sua busca contínua pela felicidade interna bruta, e sua abordagem única para o progresso, fazem dele um país verdadeiramente singular no cenário global. Quando se explora a história do Butão, é impossível não se deparar com o budismo, uma força poderosa que permeia todos os aspectos da vida nessa nação. O budismo é mais do que uma mera religião no Butão, é uma parte intrínseca da sua cultura, identidade e estilo de vida. O Butão adotou o budismo no século VII, uma decisão que deixou uma marca indelével em seu destino. A religião predominante é o budismo Vajrayana, também conhecido como budismo tibetano. Os mosteiros e templos são marcos icônicos que pontilham a paisagem butanesa, desde os majestosos desondes que se erguem em penhascos, até os pequenos chortens que pontuam as colinas. Essa profunda conexão com o budismo moldou a moral e a ética do povo butanês. A ênfase na compaixão, na não-violência e na busca da iluminação, se traduz em como as pessoas interagem umas com as outras e com o mundo natural. A reverência pela vida é uma parte central da cultura, refletida no respeito pela natureza e pela biodiversidade. Um dos eventos mais marcantes que exemplifica essa conexão é o Festival de Dança Tsechu. Celebrado em todo o país, esse festival religioso é um espetáculo de cores, música e dança que celebra as histórias e lições do budismo. É uma celebração espiritual que reforça a coesão da comunidade e a conexão profunda com o sagrado. O líder espiritual do Butão é o Gekhenpo, o chefe religioso do país. Sua autoridade e influência espiritual são de extrema importância, e contribuem para a preservação da identidade budista do Butão. O budismo desempenha um papel central na governança também. O sistema de administração tradicional do Butão, que enfatiza o bem-estar do povo, foi profundamente influenciado pelo budismo. A ideia da felicidade interna bruta,
um indicador alternativo de progresso que leva em consideração o bem-estar espiritual e emocional, é uma manifestação disso. Em resumo, o budismo não é apenas uma religião no Butão, mas o fio que tece a tapeçaria da sua cultura e identidade. É uma força que molda a maneira como os butaneses veem o mundo, se relacionam entre si, e buscam a felicidade em sua jornada. No Butão, o budismo é mais do que uma fé, é o próprio coração da nação. O Butão é uma economia predominantemente agrícola, com a agricultura de subsistência desempenhando um papel fundamental na vida das pessoas. A produção de arroz, milho, cevada, trigo, maçãs e cardamomo é essencial para a subsistência de muitos butaneses, e a agricultura ocupa uma parcela significativa da força de trabalho do país. No entanto, o governo do Butão tem buscado diversificar sua economia e reduzir a dependência da agricultura. Eles têm feito isso por meio do desenvolvimento de setores como a indústria de turismo, energia hidrelétrica e produção de minerais. O turismo é particularmente notável, pois o governo adotou uma abordagem única para proteger sua cultura e ambiente natural. Restrições estritas para visitantes e uma ênfase na sustentabilidade garantem que o turismo não prejudique os valores culturais e ecológicos do país. Outro fator notável é a preocupação com a felicidade interna bruta. Em vez de perseguir cegamente o crescimento econômico, o Butão avalia seu progresso com base em critérios como saúde, educação, bem-estar psicológico, uso do tempo, diversidade cultural e qualidade do meio ambiente. Essa abordagem única visa garantir que o desenvolvimento econômico não seja alcançado à custa do bem-estar da população ou do ambiente. O desafio enfrentado pelo Butão está em equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação de sua cultura e valores tradicionais. No entanto, o país tem feito progressos significativos, melhorando o acesso à educação e saúde, construindo infraestrutura e promovendo um padrão de vida crescente para sua população. O Butão, com sua paisagem espetacular e seu foco na felicidade e no bem-estar, é uma lição inspiradora em como uma nação pode buscar o desenvolvimento econômico, enquanto preserva sua identidade cultural e valores fundamentais. Uma nação que nos lembra que o verdadeiro progresso vai muito além dos números, e inclui a qualidade de vida de seu povo. A arquitetura butanesa é distinta por suas influências tradicionais, incorporando elementos religiosos e culturais. Os dzondes, as fortalezas-monastérios, são algumas das estruturas mais notáveis. Eles servem como centros administrativos e religiosos, onde monges, líderes e a comunidade local se reúnem. Essas construções robustas são caracterizadas por paredes grossas, torres altas e telhados elaborados. A pintura de murais é uma forma de arte muito importante no Butão, e pode ser vista nas paredes dos dzondes e templos. Esses murais retratam cenas religiosas, históricas e culturais, muitas vezes coloridas e detalhadas. A escultura é outra expressão artística fundamental. Escultores butaneses criam obras de arte religiosas, como estátuas de Buda e divindades, bem como tigelas de madeira entalhadas, máscaras cerimoniais, e outros objetos tradicionais. O artesanato inclui uma variedade de produtos, desde tecidos tradicionais como o kira e o gou, até tapetes tecidos à mão e produtos de bambu. A arte e a arquitetura butanesas são intrinsecamente ligadas à espiritualidade, refletindo a profunda influência do budismo no país. O Butão valoriza e preserva suas tradições culturais e artísticas únicas, como parte integrante de sua identidade nacional. Essa interligação entre arte, arquitetura e cultura torna o Butão um local verdadeiramente notável, para quem deseja explorar a riqueza da herança artística e arquitetônica, em um cenário de tirar o fôlego nas montanhas do Himalaia. É uma celebração de como a criatividade e a espiritualidade se entrelaçam na tapeçaria da vida butanesa.
A música e a dança no Butão são mais do que apenas formas de entretenimento, são expressões profundas da cultura e da espiritualidade deste país encantador. A música butanesa é ricamente influenciada pela religião budista predominante. A música monástica, em particular, desempenha um papel vital na vida espiritual dos butaneses. Monastérios e templos ecoam com cânticos e orações, muitas vezes acompanhados de instrumentos musicais tradicionais, como o Dunshen, um longo trompete, e o Jialin, um oboé. Essas músicas sagradas são consideradas um caminho para a iluminação, e frequentemente acompanham cerimônias religiosas e festivais. Dançar é outra forma importante de expressão artística no Butão. A dança chamada Shan é um exemplo notável. Dançarinos, frequentemente mascarados, executam movimentos graciosos e dramáticos, que contam histórias religiosas e mitos. O Shan é uma parte fundamental dos festivais religiosos butaneses, e tem como objetivo transmitir mensagens espirituais. Além das formas de arte religiosa, o Butão tem uma cena musical contemporânea em crescimento. Artistas locais exploram uma fusão de gêneros musicais modernos com influências tradicionais, criando uma nova trilha sonora para a juventude butanesa. É importante destacar que a música e a dança no Butão têm profundos laços com a espiritualidade e a religião budista. Elas são um reflexo do modo de vida e da herança cultural do país, unindo as gerações e proporcionando uma janela fascinante para a riqueza da identidade butanesa. A música e a dança, com suas raízes profundas na cultura e espiritualidade butanesas, são uma parte essencial da experiência neste reino do Himalaia, e uma maneira cativante de explorar sua rica herança. O Butão, com sua rica cultura e sociedade, também é lar de notáveis personalidades que têm desempenhado papéis significativos em diversos campos. Lopen Kunzang, um renomado erudito budista do Butão, é uma autoridade em questões religiosas e culturais. Lopen Kunzang dedicou sua vida a preservar e promover os valores culturais do Butão, bem como a herança espiritual do país. Seu trabalho inclui a instrução de jovens monges, bem como a publicação de textos religiosos. Ele é considerado uma figura de destaque na transmissão de conhecimento religioso e cultural. Dasho Neten Zangmo é uma proeminente defensora dos direitos das mulheres no Butão. Ela fundou a Renew, Respect, Educate, Nurture, Empower Women, uma organização dedicada a melhorar a posição das mulheres no país. A Renew realiza uma série de programas, incluindo assistência às vítimas de violência doméstica, empoderamento econômico e educação. O trabalho de Dasho Neten Zangmo contribui significativamente para a igualdade de gênero no Butão. Uma freira budista famosa internacionalmente, Anishoin Drolma também é uma cantora e filantropa notável. Sua carreira musical inclui turnês em todo o mundo, e suas canções têm um apelo universal. Além disso, ela é uma defensora ativa da educação e assistência médica no Butão e em outras partes do Nepal. Seu trabalho humanitário e sua música são reconhecidos por inspirar as pessoas e melhorar a vida daqueles que mais precisam. Karma Puncho é um renomado acadêmico e escritor butanês. Ele é amplamente reconhecido por seus estudos e trabalhos acadêmicos sobre a cultura, história e religião do Butão. Além de ser autor de vários livros, ele fundou a organização chamada Loden Foundation, que tem como objetivo promover a educação e o empreendedorismo no Butão. O trabalho de Karma Puncho é fundamental para preservar a herança cultural e intelectual do país, e estimular o desenvolvimento educacional e econômico. Shen Shugyel Shen é uma figura destacada no mundo do esporte do Butão. Ele é um jogador de futebol notável e um dos primeiros butaneses a jogar em clubes estrangeiros. Sua jornada no futebol inclui passagens pelo clube Druk United e a seleção nacional do Butão. Além de suas realizações esportivas, ele é admirado por inspirar jovens talentos no Butão a perseguir suas paixões esportivas e representar o país em competições internacionais.
Essas personalidades notáveis desempenharam papéis importantes em áreas que variam da liderança política à preservação cultural e ativismo social. Seus esforços contribuíram significativamente para a construção e o fortalecimento do Butão como nação. No tranquilo refúgio dos Himalaias, o Butão permanece uma nação única e notável. Nossa jornada através das tramas da história, cultura, espiritualidade e notáveis personalidades revela uma nação com um compromisso inflexível com a preservação de suas raízes, mesmo enquanto olha com entusiasmo em direção ao futuro. O povo butanês, com sua fé inabalável no budismo, forjou uma identidade que se estende desde as influências drúquipas até sua cultura vibrante e um foco notável na felicidade interna. Seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, medido pela felicidade interna bruta, é um farol de esperança em um mundo em constante mudança. As paisagens majestosas do Himalaia servem como um cenário perfeito para uma nação que preza a conservação da natureza. As estruturas arquitetônicas butanesas, com seus telhados inclinados e motivos decorativos, refletem uma simbiose única entre cultura e natureza. A música, a dança e as artes, com suas raízes antigas, mantêm o patrimônio cultural do Butão vivo e pulsante. Este país, embora tenha enfrentado desafios, continua a manter sua soberania e independência. Os líderes butaneses, guiados pelo rei, mantêm uma visão firme para o futuro, buscando o desenvolvimento sustentável e a prosperidade de seu povo. As personalidades notáveis que surgiram neste país, sejam líderes espirituais, acadêmicos ou artistas, enriqueceram sua cultura e a levaram além das fronteiras montanhosas. O Butão permanece como um farol de compaixão, harmonia e bem-estar. É um lembrete de que mesmo em nosso mundo em rápida transformação, há lugares que mantêm o equilíbrio entre as pressões do presente e a herança do passado. À medida que concluímos nossa exploração desta joia escondida do Himalaia, podemos lembrar a lição do Butão: a felicidade interna bruta pode ser um objetivo digno, e a preservação de suas raízes culturais é uma riqueza que não tem preço. Que possamos aprender com a pacífica nação butanesa, e aplicar esses valores em nossas próprias vidas, guiados pelo lema butanês, Kuzu Zangpo, que significa, que todos sejam felizes. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.